Sem dúvidas, Subarashi, sem dúvidas impactante, sem dúvidas emocionante. É isso que eu já digo logo para o episódio de número 16 de Kono Totomare. Haro Wardo, Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo dessa obra magnífica. Na minha opinião, é um episódio que eu digo que foi mais conhecido como o reencontro de Kurata com Mashiron Senpai causa ciúmes para a nossa querida Hiro. Por conta do que? A Kurusu, ela é uma personagem que a gente tá vendo um belo desenvolvimento. É uma personagem que a gente é apaixonado também, tanto quanto a nossa amada Hozuki, só que eu acho que tá sendo muito legal abordar a questão do que ela está pensando, por conta de que ela tem uma experiência diferente, digamos que da Hozuki. Ela sabe o que é o sentimento dela, mas ela não quer admitir que é amor. Então quando o Suzuka meio que de certa maneira abre a mente dela, falando que não há problema nenhum em se apaixonar por alguém, e foi simplesmente maravilhosa, digamos que abriu a mente, expandiu, digamos que os sentimentos da Hiro. Ela finalmente está tentando lidar com esses sentimentos, e veremos como isso vai se desenvolver. Então na minha opinião, a parte 2 está desenvolvendo muito o chip Hiro e Kurata. Então eu acredito que até o final, pelo menos esse chip vai ter, digamos que talvez uma, como posso dizer, um beijinho, vai ser oficializado. Eu diria que Hozuki Chika vai demorar mais, é aquele chip que vai ficar ainda mais pro final da obra. Sei que muitas pessoas estão bravas comigo, porque é o chip favorito, também é o meu, só que é aquele chip que já tá desde a parte 1, a gente viu que tá crescendo, a parte 2 tá desenvolvendo aos poucos, só que não vai ser o chip que vai ter, digamos, algo concretizado. Pode até ter um fanservice, mas digamos que ter uma conclusão, eu acredito que só para o final da obra. Para todo caso, o chip que eu acredito que de coração vai realmente acontecer é Hiro e Kurata para essa temporada, mas pode ser que também nem desenvolva, digamos que o romance mesmo no final. Para todo caso, é o que eu espero que tenha o romance, mas vamos falar sobre esse episódio porque desenvolveu a Hiro, digamos que foi muito legal ver o Kurata com a sua senpai. Acredito que a fala do Suzuka foi muito importante, não só para a Hiro, como para o Chika e a Hozuki, afinal ele disse que a Saiga no Chance, a última oportunidade de Kurata e Hiro irem ao Nacional. E quando ele fala isso, meio que muda toda a atmosfera de todos os membros do clube, porque digamos que todos estão determinados a partir de agora a levar o Kurata e a Hiro para o Nacional. E de certa maneira é uma cena que eu já destaco para o futuro da obra. Esse episódio como um todo desenvolve muito o futuro da obra, por conta que se você notar, digamos que a postura que o Chika teve, digamos que de tirar a folha da mão da Hozuki, já voltar para ensaiar com o Koto, foi, digamos, algo que só um líder faz. A postura de alguém que está determinado, alguém que influencia todos em volta, porque todos decidem seguir os passos do Chika. Então, na minha opinião, foi uma cena importante porque mostra a determinação do protagonista e mostra a influência que ele tem, digamos, como ele é importante para o clube de Koto, como que ele influencia seus companheiros em volta. Porque, basicamente, a gente sabe que o Chika vai ser o sucessor do Kurata e a Hozuki vai ser a sucessora da Hiro. Isso é algo que vai ter. Se o anime fizer passagem de tempo, se mostrar, digamos que a formatura do Kurata, da Hiro, a gente vai ver os futuros presidentes e vice-presidente. Então, basicamente, eu já tô pensando na formatura do Kurata, para você ter ideia. Mas, sério, vai ser, eu acho que muito emocionante. Mas eu já tô pensando nisso por quê? Porque essa cena mostra muito a influência do Chika, como ele move, digamos que, seus companheiros. Então, eu já tô pensando no futuro e já queria destacar essa cena. Mas, para todo caso, teve muita coisa. Vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei desse episódio. Então, vamos falar sobre Kono Totomare e seu episódio mais recente de número 16, mais conhecido como Os Sentimentos de Hiro. Mas vamos falar sobre o festival escolar que foi o centro do episódio, por conta do que? Eu diria que foi fanservice puro para nós fãs de Hozuki e para fãs de Kurata. Por conta do que? Eu acho que a Hozuki exaltou a beleza japonesa, das mulheres, das garotas japonesas. Ela ficou simplesmente indescritível, não tem como usar palavras para descrever a beleza da Hozuki numa yukata. Ela ficou extremamente Subarashi, não seria? Extremamente kire. Ela ficou realmente linda. Então eu acho que não tem palavras. É tipo difícil de descrever o quão bonita ela estava sobre aquele traje, porque a sala do Chika focou em seu café japonês. E a gente viu que todos daí tem que usar yukata, que é, digamos que, uma cultura bastante do Japão usar yukata, esse tipo de vestimenta. Então acontece que o Tetsu, tá bom, é uma vestimenta, uma yukata comum, normal. O Chika também. Só que a Hozuki não tem como. Ela podia usar a yukata mais simples, que ela vai ficar kire. Então, sério, eu babei vendo a Hozuki naquele traje. Mas pra todo caso, a gente viu que a Hiro, ela também ficou muito bonita, porque o dela era um beido café.
Só que acontece que realmente quem tirou, digamos que os holofotes, ou melhor, foi os holofotes da sala da Hiro, foi o Kurata. Ele, digamos que ficou muito ikemen. Sério, o Kurata ficou muito bonitão, ele ficou galanzão. Tipo, ficou, caraca, quase me apaixonei, foi tipo isso. Porque, sério, ele ficou muito bonito. Então, digamos que a Ruzuki ficou a maravilhosa da sala do Chika, e da sala da Hiro ficou o Kurata. Então ficou bem bacana isso, porque ambos estavam bonitos. Só que eu acho que não tem como comparar a Hiro com a Ruzuki e o Chika com o Kurata. Me desculpa, eu sei que são personagens que muitos têm um carinho enorme, mas se tratando, digamos que de fanservice, não teve como fazer o casal completo ficar bonito. Um ficou mais, digamos que, roubando o holofote da outra parte do casal. Mas, pra todo caso, particularmente, foi fanservice puro, ficou muito bonito as vestimentas. Acredito que dessa cena foi muito engraçado por conta que a Hiro, ela tipo falou kawaii, que ela não queria admitir que ele ficou muito bonito e ela nem queria olhar pra ele. E acontece que daí, focando na parte mais importante agora, que é da Chika, ou melhor, do Chika e da Ruzuki, foi legal ver por conta que a gente viu que tinha uns garotos que já iam incomodar a Ruzuki, que tipo queriam segurar ela. E acontece que o Chika tava observando a situação. E ele só fala o nome dele, Kudochika, meu tipo sanguíneo é ó, minha data de nascimento é tal, eu sou do signo de Capricórnio, Virgem, sabe Deus qual signo que eu não lembro. Só que ele tipo dá a descrição completa. E pelo olhar ameaçador dele, digamos que os garotos já ficam com medo, ficam quietos e já vão saindo. Então foi muito legal essa parte, por conta do que? A gente viu que o Chika tem sentimentos pela Ruzuki, e independente se é um sentimento amoroso ou não, de companheiro e ele queria proteger ela. E mais importante que isso, a gente vê a Ruzuki, ela toda envergonhada porque ela gostou, só que ela não consegue falar com o Chika por conta do incidente do episódio passado, lá daquele parafuso, ou daquele prego. Então acontece que ela ainda tá envergonhada por eles terem quase se encostado junto. Então ela não consegue, tipo, falar com ele ainda. E o Chika, tipo, só vai saindo, ele volta lá para onde estava junto do Tetsu. Então tá muito bonito ver a forma como esse casal tá se desenvolvendo. Sério, é aquele casal que a gente quer abraçar, colocar num potinho e guardar. Mas sério, foi a melhor parte, acredito que, de Chika e Ruzuki nesse episódio, porque a gente vê o Chika cuidando da Ruzuki e a gente vê ela ainda tentando administrar esse tipo de sentimento que ela desconhece. Mas para todo caso, vamos continuar falando, acredito que agora de Kurata. Antes de começarmos a falar sobre Kurata e Yamashiro Senpai, a gente já vai falar até deles, mas é mais referente agora à nossa amada Hiro. Por conta do que? Vemos que ela está apaixonada, está com ciúmes e ela está não conseguindo controlar isso diante de situações como, por exemplo, ter visto a Mashiro Senpai querendo falar com o Kurata. Acontece que ela tipo tava servindo os folhetos, digamos que fora da sala, ela não queria ficar do lado do Kurata porque ela tá babando por ele. E acontece que ela fica tipo salva, ela se sente confortável, aliviada de não estar do lado dele. Só que acontece que as coisas pioram para ela, porque ela achou, caraca, agora eu tô bem. E acontece que vem uma garota linda, gentil, atraente e ainda pergunta, o Kurata com ni imasu ka? Tipo, o Kurata está nessa sala? E acontece que ela, quando ia servir o folheto, fala, sim, ele está. E quando ela olha o Kurata, eu digo a Senpai, ela vai direto, tipo, esquece, digamos que da Hiro, e a Hiro só observa, digamos que os dois tendo uma conversa calorosa. A gente vê o rosto, digamos, avermelhado, aquele rosto, tipo, de apaixonadinho, garoto, tipo, bobinho pela sua Senpai. Então, digamos que a Hiro fica, tipo, com o espelho dela quebrado, ela, tipo, fica com o coraçãozinho dela todo partido, dá até pena. E acontece que, eu não acredito que eu vou falar isso, mas seria muito legal um triângulo amoroso. Eu não sou muito a favor de triângulos amorosos na maioria das obras, mas é algo que eu gosto, devo admitir, porque vocês conhecem, vocês já veem outras obras que eu ressalto muito. Então, acontece que ver um triângulo amoroso focado, digamos que no Kurata, na Mashiro Senpai e na Hiro seria sem dúvida incrível. Só que eu acho que o sentimento do Kurata é mais de admiração ao invés de amor. Ao invés de paixão, é gratidão. Porque realmente a gente vê nesse episódio que ele tem um sentimento de respeito pela sua Senpai. A gente até pode ver tipo aquela admiração, atração. Afinal é uma Senpai gentil, bonita, que foi visitar seu Kohai. Então acontece que normalmente alguém vai ficar atraído. Normalmente eu ficaria também. Só que acontece que tipo, eu acho que é mais gratidão nesse momento por tudo que ela fez, digamos que cuidando do seu Kohai. Então eu acho que foi uma parte muito legal e é isso que eu entendo. Eu acho que esse sentimento é isso que o Kurata sente. Eu não acho que é uma paixão assim, porque o Kurata é muito tapado quando se trata de amor. Mas, pra todo caso, que a Hiro, tipo, já fica com ciúmes, ela já fica brava, digamos, com o Kurata. E acontece que, antes que vocês falem, caraca, Haru, mas você estava shippando o Hiro e Kurata, como é que você quer um triângulo amoroso? Então, realmente, eu falei, mas eu quero realmente que o chip oficial seja Kurata e Hiro. É o chip que é o mais merecedor. Tipo, a Mashiro Senpai é legal, mas é aquela Senpai, tipo, que só tem um cuidado, tipo, que nem de Onesan, de Senpai mesmo para seu Kohai. Eu acho que não é uma relação amorosa, seria legal um triângulo amoroso.
a obra tá indo muito bem, digamos que fazendo seus casais indo se desenvolver ao pouco. Então eu acho que um triângulo amoroso iria um pouco estragar a obra, na minha opinião. Para todo caso, eu acredito, então, eu falei que queria um triângulo amoroso, mas ao mesmo tempo eu falei que não quero. Eu sou confuso. Mas para todo caso, espero que você tenha entendido. Mas para todo caso, é Hiro e Kurata que eu quero realmente. Mas continuando falando sobre os ciúmes, então, a gente viu que daí a Mashiro Senpai sai da sala, porque ela fala Zetai Iku, que é sobre a apresentação de Koto que vai ter. Ela fica toda emocionada porque ela ouve do Kurata que ele tem 7 membros, bem diferente do ano que ela era a presidente do clube. Ele realmente se esforçou. Então acontece que ela vai, digamos que, ver um local já para ela ver a apresentação da primeira fileira. E acontece que nesse momento o Kurata iria falar, digamos que com a Hiro, que ele deveria ter apresentado, digamos que ela, afinal ela é a antiga presidente, é a senpai dele. E acontece que a Hiro, tipo, ela tá com muita raiva, ela tá descontrolada. E nesse momento eu não posso culpar a Hiro, porque eu acho que quando a gente é apaixonado por alguém, a gente vai ficar bravo se a gente vê a pessoa que a gente ama, digamos que conversando com uma pessoa que dá a entender que é apaixonada pela outra. Então eu acho que a Hiro tá sendo muito honesta com seus sentimentos. Só que eu acho que a maneira que ela falou foi muito severa, eu acho que foi muito, talvez, egoísta. Tanto que depois vemos que ela pede desculpas, porque ela percebeu que ela ia estragar a relação com o Kurata. Ela, tipo, falou que ela não queria saber, só que logo depois, 3 segundos, ela segura na mão do Kurata e pede desculpas e fala que é uma querida senpai. Então que eles vão dar a melhor apresentação possível por conta do Kurata, para que ele não se arrependa e para que ele tenha orgulho desse clube atual mais do que o anterior que ele fazia parte. Então o Kurata ficou todo orgulhoso e feliz. Então, sério, sem dúvidas foi uma das melhores partes do episódio essa, porque a gente vê que a Hiro, ela é honesta, ela não sabe controlar seus sentimentos, mas ela se arrepende e pede desculpas na mesma hora. Então, sem dúvidas, foi perfeito essa parte, porque ela reconhece o quanto ela já errou e o quanto o Kurata se esforçou. Então eu acho que não tem como a gente não exaltar a Hiro. Ela erra, mas ela acerta ao mesmo tempo. Praticamente foi uma das melhores cenas, ainda mais para quem tá gostando mais da Hiro e do desenvolvimento que ela tá tendo na obra. Vemos que está na hora da apresentação do clube de Koto e eles realmente se apresentam. E a senpai fica toda orgulhosa de ver que são 7 membros e são mais garotos do que garotas. Por conta de que o Koto é um instrumento que normalmente é, tipo, mais usado por garotas. E você nota que isso a obra já mostrou. Só que nesse clube foi um diferencial. Então é algo legal de se destacar isso e a senpai ter notado. Então acontece que a sincronia deles, o ritmo é muito bom, tanto que ela elogia depois, ela fala toda animada, tipo, vocês são incríveis, sugoi. Então foi bem legal, porque ela mostra que de uma pessoa gentil e calma, ela é bem animada, digamos que bem íntima, digamos que de seus corrais. Então basicamente foi legal ver o Koto falando do Tsuki, que tipo, ele é o animadinho também do grupo. Então ele é muito a Mashiro Senpai, dava pra rolar um chip aí, Koto e Mashiro Senpai, pena que não vai acontecer. Pra todo caso, acontece que foi muito bacana ver essa parte, eu acho que foi sem dúvidas muito bonita, por conta do que? A gente viu que eles usaram a Open de Konoha Tomaré, eu acredito que foi a primeira Open ou foi a primeira ending. E foi muito legal ter visto eles tocando Koto e digamos a melodia da Open. Eu basicamente achei incrível. E pra todo caso, foi algo legal por conta do quê? Porque todos estavam determinados pelo Kurata. Porque, digamos que ele se sente motivado, ele estava esperando o dia que eles iriam se apresentar para sua senpai. Então a fala, o discurso, a postura de presidente que ele fala motiva a todos e todos querem dar seu melhor com uma determinação para que o Kurata se sinta orgulhoso, digamos que da apresentação. Então foi bem bacana essa parte porque todos realmente iriam se esforçar. E vemos que nesse momento a Hiro realmente ela queria mostrar uma boa apresentação, porque ela que já fala para todos que eles têm que fazer a melhor apresentação. Então eu acredito que foi legal porque todos estavam distraídos durante o Renshu, que é o ensaio. Então acontece que na hora da apresentação, na hora final que eles realmente tinham que mostrar algo, eles conseguiram fazer uma sincronia perfeita e fizeram uma das melhores apresentações, como o próprio Suzuka reconheceu isso enquanto ouvia, assistia e via eles se apresentando. Então foi muito legal porque mostra que quando eles estão dedicados, eles têm algo que eles querem mostrar, eles esquecem os problemas e eles ficam determinados em fazer uma ótima apresentação. E obviamente eu teria que destacar essa cena porque o Sunny foi incrível. Ele mostrou como se usa um Koto de 17 cordas, mesmo sendo sua primeira vez. Mas vamos falar agora sobre uma parte muito emocionante, ou na verdade muito importante, que foi a parte que Suzuka dá as indiretas e mostra que ele entende os sentimentos do clube de Koto,
só. Afinal, basicamente, eu acho que a gente é o Suzuka e o Suzuka é a gente. A gente nota Ruzuki Chika, a gente nota, digamos que Kurata e Hiro. E basicamente, ele fala, tem certeza disso? Porque a gente viu como foi madura a Hiro. Por conta do quê? Ela nota que o Kurata provavelmente tem muita coisa que ele quer falar com a senpai dele. Porque eles têm um laço muito profundo. Afinal, eles ficaram mais de um ano. Basicamente, a senpai tentou levar o Kurata ao nacional. Então, foi muito interessante isso, porque realmente a gente viu que como é um laço muito forte, que ela reconhece isso e ela fala, bom gente, deixa eles que eles têm muita coisa pra conversar, Kurata, a gente arruma isso aqui, pode conversar. Então acontece que foi legal essa parte, porque daí a gente vê a conversa de Kurata e Mashiro Senpai, é algo que a gente já vai falar. Mas antes, vamos abordar os sentimentos da nossa wife, da nossa Hiro, por conta que essa parte foi legal, porque o Suzuka já fala Inoka, e acontece que ela fica toda envergonhada, ela já tira o Suzuka da sala, e eles vão conversar. E acontece que essa foi a melhor parte do episódio, na minha opinião, por conta que ela fala, você sabe, né? Você sabe do que eu tô falando. Você notou os sentimentos. Relaxa que eu vou me livrar desses sentimentos. E quando ele tá ouvindo, mas ele nota essa última fala, ele fala, se livrar por quê? Isso não irá atrapalhar. Se você acha que vai atrapalhar, faça com que isso gere poder para que você consiga ser melhor na apresentação. Pois, como foi o que eu disse já no começo do vídeo, que foi algo que eu já ressaltei, mas ressalto mais uma vez, como o Suzuka falou, se isso significa que vai atrapalhar o clube, só mostra a determinação do clube. Ou seja, foi uma parte muito bonita, porque ele já vai indo embora, ele fala que ele só disse o que ele pensa, e acontece que ela fala, ou melhor, ela pensa, então não tem problemas em ter esses sentimentos. E isso é muito bom, porque a gente vê que finalmente as lágrimas dela são lágrimas de quem está começando a aceitar os sentimentos de que ela é apaixonada por alguém. Então eu tô muito curioso para ver como é que a Hiro vai fazer isso, e de certa maneira ela já está transformando isso em poder. É só vermos a situação como ela está fazendo. Na hora da apresentação, ela fez com que todos ficassem determinados. Afinal, o Kurata queria fazer a melhor apresentação, então ela estimulou todos. De certa maneira, isso é, digamos que, transformar o amor em forças, porque ela queria fazer isso para que o Kurata se orgulhasse. Ou seja, de uma forma indireta, a Hiro já está determinada, ela já está usando o amor dela de uma forma de poder. Claro que ela ainda está, digamos que, distraída, mas acredito que agora ela vai usar essa distração que ela tinha pelo Kurata, esses sentimentos, em uma forma de ser um estímulo para que ela toque o Koto melhor, para que talvez o Kurata se orgulhe. Então seria sem dúvidas muito bonito se ela começar a fazer isso, que de certa maneira ela já está fazendo indiretamente. Então basicamente eu espero muito da Hiro, porque sério, sem dúvidas o Suzuka foi incrível, porque ele já tem de certa maneira uma relação com ela, é só a gente notar Suzuka-chan, a forma como ela fala com o conselheiro. Então sem dúvidas eu tô muito ansioso para ver a forma como a Hiro vai trabalhar esses sentimentos e como a autora vai fazer isso agora. Mas agora vamos falar rapidamente sobre uma das partes mais interessantes do episódio, que foi a conversa de Kurata e de Mashiron. Por conta do quê? Eu acredito que foi uma parte muito legal, porque a própria senpai pede desculpas e admite que ela não botava fé que o Kurata iria conseguir manter o clube ativo e de pé. Por isso que as lágrimas dela foram muito sinceras, de que tipo, Yoko Yata, você fez um ótimo trabalho, você deve ter se esforçado para conseguir esses membros. Porque ela fala que ela achava que ela tinha sido horrível por ter botado tudo nas costas, ter feito promessas que ele deveria, digamos que, cumprir. Então, acontece que foi muito bonita essa parte, porque o Kurata fala, não importa se você botava fé em mim ou não, mas as suas palavras foram que me deram forças todo dia até que eu conseguisse encontrar bons companheiros. E acontece que foi muito legal essa parte, porque mesmo que ela não botasse fé nele ou não, se ela acreditava nele ou não, o Kurata continuou com essas palavras. Essas palavras da sua antecessora fizeram com que motivassem ele e continuasse determinado, e ele conseguiu encontrar membros. E as palavras, digamos que da senpai dele, faz com que ele se sinta mais confiante. Não é à toa que vários episódios já mostram que ele faz, digamos, mesmas frases que a sua senpai fez quando ele precisava ouvir algo. E isso é muito legal, porque nesse momento a gente vê um amadurecimento do Kurata. Um personagem que às vezes eu critico, às vezes eu amo, mas é um personagem que tem momentos que parece que ele tem que se desenvolver mais, mas tem momentos que, como esse episódio, mostra que ele é super maduro. Então, como ela mesma falou, você está como um presidente agora, porque realmente era a postura de um presidente a que Kurata teve nesse episódio. Então, sério, sem dúvidas, eu acredito que mostra a gratidão dele pelo que as senpais dele fizeram, mostra a determinação dele querer ir ao nacional, digamos que com seus companheiros, com seus corrais. Então, sem dúvidas, eu acho que foi impactante, ou melhor dizendo, foi emocionante essa parte, porque mais uma vez Kurata começa a se desenvolver e está muito bom de acompanhar isso, porque eu queria que a obra mostrasse e finalmente mostrou em mais um episódio isso. Acredito que para concluir, digamos, sobre esse episódio, a parte final foi
nosso querido Suzuka abrindo e fechando a porta na cara de Chika. Por conta do quê? A gente viu que todos foram, digamos, pegar comida enquanto esperavam o Suzuka dar listas das peças que eles devem ouvir tocar. E acontece que, literalmente, digamos que o Chika já ia falar com a Haruzuki. Ele meio que não deixou que ela saísse. Ele fala que ela tem evitado ele e que ele queria se desculpar pelo que ele fez. E acontece que a Haruzuki não teria, digamos, o que falar, porque é ela que tem evitado e ela nem sabe como falar o porquê dela estar evitando ele, porque ela não vai querer admitir seus sentimentos que ela nem sabe como são. Então acontece que vemos que nesse momento foi muito bom, porque eles estão numa conversa, eles estão na sala de Koto sozinhos, e acontece que o Suzuka já volta lá com o Koto e com o outro companheiro lá do clube de Koto, e o Suzuka percebe o clima que rolou e ele fecha a porta literalmente na hora. E acontece que o Chika fala: mate, mate, espera, por que você fechou a porta? E ele fala: bom, porque eu não queria interromper. E acontece que ele fala: agora já foi, pode voltar pra cá. Então a gente vê que na hora o Suzuka fala: eu rejeitei todas essas listas de músicas, nenhuma delas vai levar ao nacional. Ou seja, Haruzuki, você dessa vez vai ter que trazer todas as peças de Koto que você tem na sua casa, e dessa vez não deixe nenhuma. E acontece que vemos que a Haruzuki quer perguntar os motivos, porque se tratando de ritmo, de prática, são boas peças. Mas como o próprio Suzuka falou, ele tem seus motivos. E ele já daí acaba falando lá da Hiro e do Kurata, que tem os avisos que eles devem fazer isso, se eles querem realmente ir ao nacional. E daí acontece que o Chika pergunta: ué, mas eles são Ninen, afinal são segundanistas, ou seja, ainda tem a chance do terceiro, do Sanen. E acontece que ele fala: vocês não sabem? Se eles não conseguirem se classificar agora, eles não vão para o nacional do ano que vem, que é na época de verão. E acontece que mesmo que eles se classifiquem, eles só vão deixar a vaga para vocês irem, porque eles já vão ter se formado. Ou seja, nesse momento foi a cena que eu falei que o Chika não aceita isso e que ele já começa a ensaiar. Então basicamente foi uma cena que eu já ressaltei, então só vou falar que foi incrível e bonita, porque é só você lembrar do começo do vídeo o que eu achei sobre a cena em questão. Para todo caso, o que eu falo é que o Suzuka fala: então se vocês querem realmente levar eles ao nacional, treinem durante esses 2 meses mais do que ninguém, que vocês possam falar que vocês treinaram todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Então, sem dúvidas, foi incrível. Eu acho que foi a melhor parte para o episódio se concluir, porque depois vemos que o Suzuka já está ouvindo e ele encontra a peça de Koto que deve ser a que eles possam tocar. Sem dúvidas, foi um ótimo episódio de Kono Ototomare, meus queridos Kohais. Acredito que eu ressaltei tudo que eu queria sobre esse episódio. Acredito que é de número 15 ou é de número 16. Acho que é de número 16, mas acredito que no título do vídeo deve estar certo. Para todo caso, foi um episódio que, sem dúvidas, gostei da reação da Hiro. Acredito que a forma como ela vai se desenvolver vai ser muito bela de acompanhar ainda nessa parte 2, nessa segunda temporada. Devemos lembrar que o Nacional está chegando, então a determinação de Chika aumentou após saber do que pode acontecer com Kurata e Hiro. Vemos que a própria Haruzuki, digamos, que já ajuda, ou seja, eles estavam distraídos, não estavam querendo conversar entre si, só que, digamos que para o bem do clube de Koto, eles decidem agora esquecer esses sentimentos. Então foi algo bem de se notar e de se destacar. Então, se sua pergunta é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kono Ototomare? Para o próximo episódio de Kono Ototomare, meus queridos Kohais, finalmente veremos a peça escolhida. Afinal, Suzuka já escolheu quando ele ouviu essa peça, essa música. Ele já encontrou a música que pode levar eles ao nacional. E essa peça de Koto foi uma composição da nossa querida Haruzuki. Ou seja, foi a que a gente já ouviu na parte 1, na primeira temporada, escutando com Chika. E vai ser uma música muito bonita, mas foi uma música que eu acho que a Haruzuki não quer tocar. A gente nota isso pelo que mostrou na prévia. Mas provavelmente é uma música que gera vários sentimentos e acredito que vai ser desenvolvido isso no próximo episódio, porque de certa maneira é a música que pode levar eles ao nacional. Ou seja, se a Haruzuki aceitar essa música, digamos que a gente já vai ver o crescimento dela. Então eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer no próximo episódio no tom disso, mas vemos que é uma música muito importante e eu acredito que todos devem aceitar e usar essa música, e principalmente a Haruzuki, afinal ela que compôs. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kono Ototomare. Mata, né?